O que a imprensa pode fazer nesse momento do coronavírus é levar o máximo de informações para vocês. E o que mais vem falando é que idosos são um grupo de risco altíssimo. Então, nós viemos até o consultório do Dr. Jean Pierre. Ele é geriatra, presidente da Abras e especialista em geriatria, né, doutor? Então, aqui é a nossa posição. Nós estamos saindo de casa, você não saia, mas nós estamos saindo para levar o máximo de informações para vocês que estão em casa aí, todo mundo restrito e guardadinho. Doutor Jean, e nesse momento, por que, primeiro de tudo, dizem que os idosos é o grupo de maior risco? Sim, dentro do envelhecimento, é só para sugerir, a Abras é a Associação Brasileira de Alzheimer, né, para quem talvez não conheça. Existe o processo, dentro de muitos acontecimentos que ocorrem com o envelhecimento, um deles chama-se imunossenescência. A imunossenescência é um processo de envelhecimento onde o sistema imunológico ele também envelhece no idoso, né? Então, a gente não vamos ser muito detalhista, mas existem alguns linfócitos, algumas células de defesa que, com o envelhecimento, elas vão diminuindo. E, principalmente, isso ocorre de maneira normal em todos. Porém, o sistema imunológico de pessoas que têm doenças crônicas, neoplasia, cânceres, né, que tem uma imunodepressão, de alguma outra doença posterior, pode favorecer ele ter essa imunossenescência mais avançada. Então, realmente, a resposta para doenças e a resposta para vírus, ele tem uma resposta bem menor do que os adultos jovens. E, doutor, devem surgir muitas dúvidas frente ao que é esse coronavírus, como que pode prevenir. O idoso, ele tem alguma vitamina que ele possa tomar ou não tem? Como é que funciona quando estamos à frente de um novo vírus? Perfeito sua colocação. A gente já ter mencionado sobre isso, a gente tem muitos telefonemas e perguntas, né, das pessoas mais idosas e filhos de pacientes, perguntando se existe uma vitamina, né, se realmente tem uma evidência. Na verdade, não tem nenhuma vitamina que aumenta assim. Que aumenta o sistema de defesa. Se a pessoa, a não ser que a pessoa faça uma quimioterapia ou tenha uma doença crônica que ela não se alimenta adequadamente, aí sim a gente costuma prescrever um complexo vitamínico, né? E o que a gente sugere é que, assim, existem alguns alimentos que não precisa você tomar vitamina. Se você se alimenta adequadamente, todos os nutrientes, todas as fontes de nutrientes dos alimentos já repõem o que você precisa no dia a dia. Então, quais são os melhores para melhorar os alimentos que melhoram o sistema de defesa? Então, a gente tem as frutas, verduras e legumes, porque eles são reguladores, eles têm substâncias como a vitamina C, B, C, antioxidante. Então, elas melhoram o sistema imunológico. Os alimentos lácteos, como os iogurtes, né, porque ele tem um processo de fermentação com lactobacilos, eles ajudam também no processo de defesa do intestino, então melhorando a diminuição de vírus, né, a carga viral. E também alimentos que têm frutas, verduras, como eu já mencionei, né, folhas verdes, que tem bastante ferro, e também as castanhas, também que tem zinco, selênio, que também são substâncias que também ajudam no processo de combate aos vírus, né? Doutor, normalmente o idoso ele toma muita medicação. Existe alguma indicação de parar essa medicação ou não? Como é que é a orientação da Sociedade Brasileira de Geriatria? Como é que funciona isso? Isso, perfeito. Essa pergunta também está sendo muito perguntada. A gente tem muitos questionamentos. A gente deve parar? Não pare nenhum remédio. Não pare, tome seus medicamentos, principalmente as pessoas que são doenças crônicas, hipertensão, diabetes, né? Uma coisa importante também, todas as funções do corpo precisam, 80% do nosso corpo é água. Então, a hidratação é muito importante, até para o processo de defesa. Então, realmente, a hidratação, manter uma boa hidratação é muito importante nesse momento. As informações elas estão sendo renovadas a cada minuto. Como é tudo muito novo, é novo para nós e novo para vocês que estudam. Tem mais alguma orientação que a gente possa dar para os idosos para que eles se mantenham longe de perigo? A primeira coisa assim, é não ter contato com pessoas que estão assim, suspeitas de algum tipo de resfriado. Então, se você tem um neto, né, porque a gente sabe que 2/3 das populações, 2/3 da transmissão, né,
do coronavírus, ou o Covid-19, que é a doença, ou o SARS, né, que é um tipo de... Na verdade, esse vírus é o mesmo vírus, né, da gripe as anteriores, né, o que ele tem uma carga de genética modificada. E se você tem alguém que está com espirro, que está com tosse, seja criança, porque às vezes 2/3, como eu mencionei, estão assintomáticos e eles passam a doença, né? Então a pessoa pode não ter nada. Então é importante você se afastar de pessoas que vêm de rua, pessoas que vieram de viagens, né? Então se você tem netos que vieram, deixe ele lá em quarentena, pelo menos uns 10 dias até você ter o toque com ele, né? Pessoas gripadas, resfriadas, funcionários da casa também que estejam com esse tipo de estado gripal devem ser afastados dos idosos. Se não tiver jeito, às vezes ele é um cuidador, que ele coloque máscara, né? Sempre quando estiver perto, coloque tanto nele como no idoso, e também os cuidados que a gente está sempre mencionando, né, em todas as mídias, os cuidados com a lavagem adequada das mãos e o álcool gel, quando você não tiver um lugar que você não consiga lavar as mãos, para você ter o toque nesse paciente. Esses são os cuidados. A lavagem das mãos é um negócio que todo mundo vem falando assim, eu preciso ter álcool gel, eu preciso ter álcool gel. As pessoas estão desenfreadamente comprando o álcool gel, mas o velho e bom, água e sabão. Sim, perfeitamente. A lavagem das mãos, ela é fundamental para matar ou eliminar o vírus, né? Bem feito aquele tempo de 20 segundos, né? Lavar todas as partes da mão, o punho, e sempre lembrar de não tocar de novo a torneira, né? Sempre colocar o próprio papel que você enxugou a mão, você fecha a torneira com o cotovelo. E a outra coisa importante, se você está num lugar que não tenha, ou na rua, ou no carro, algum movimento que você não tenha como lavar, você usa o álcool gel. Então, realmente, para quem tem em casa, deixa o álcool gel, que está difícil achar no mercado, né? Deixa para situações que você vai precisar sair para a rua, embora os idosos é bom aconselhar eles não evitarem, né, o contato externo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, por mais que todas as mídias venham dizendo, não saiam de casa, se previnam, fiquem com esse isolamento domiciliar enquanto não existe a propagação. Eu acho que seria interessante se o senhor pudesse explicar para as pessoas em casa por que eles estão pedindo para que a maioria fique em casa. Então, eles estão pedindo justamente por isso, pelos contatos, né? Aqui até no consultório a gente está fazendo alguns pacientes mais vulneráveis, a gente vai fazer visita em casa, né? Não vamos fazer uma visita domiciliar. E aqueles pacientes mais jovens, que não têm 60 anos, eles estão vindo ao consultório, mas com todas as restrições, os cuidados, não ficar indo para a rua, né? Eles vêm sair daqui, vão para casa, não ficam dentro dos estabelecimentos, né? É importante evitar lugares aglomerados e manter uma atividade física também é muito importante. Isso. Então, isso é muito importante. Uma recomendação da Sociedade Brasileira de Geriatria e de Odontologia é sobre as ELPIs, né, a casa de repouso, e sobre os cuidados. Então, o que a gente recomenda? Se você você tem um fisioterapeuta em casa, um personal, ou você tem uma nutricionista, uma fono, que você tem uma sequela de AVC, uma doença que você não pode parar esse tipo de atendimento. No caso, por exemplo, um AVC, a pessoa tem uma sequela, se ela parar a fisioterapia, isso vai ter repercussões para ela, tanto do ponto de vista de locomoção como respiratório. Então, pacientes de DPOC, então, esses profissionais devem continuar a atividade em casa, e se você puder fazer a atividade também em casa, dentro do ambiente seguro, é importante continuar, né? Porque a atividade física melhora o sistema imunológico, melhora o sistema de defesa também. Não aquela atividade física estressante, mas atividade moderada, né, leve, 3 vezes por semana, é aconselhável continuar. E esses profissionais vão seguir as mesmas normas de recomendação, né, de contenção, de higienização, como os outros profissionais da casa, né? Chegarem em casa, lavarem as mãos para entrar dentro da casa, né? Usarem o álcool gel, se possível, quando não puder fazer a lavagem, usar máscara para chegar perto desses pacientes. Então, esses cuidados devem continuar. Doutor, e a última coisa, então, teria assim, uma mensagem que o senhor poderia deixar para que as pessoas, às vezes, até não se desesperem, que eu acho que o momento não é de pânico, é de cuidado. Sim, é de cuidado. A gente vê, lógico, os idosos, realmente, a taxa de mortalidade acima de 80 anos pode chegar a 14%, né? Então, os jovens, então esses pacientes vulneráveis, seguir essas orientações que nós já demos anteriormente. E é importante também as pessoas ficarem calmas, porque se os idosos são muito preocupados, né? Muitos têm ansiedade, preocupações. Então, se a família fica estressada, ele também vai ficar estressado.
E o estresse é um fator de risco para baixar o sistema de defesa. Então, acho que é manter a calma, seguir. Realmente vai ter uma repercussão muito grande ainda, né? Mas, assim, como com outras viroses, elas vão embora e vai ter um tempo que isso vai acabar e nós vamos voltar à nossa vida normal. Isso que a gente tem que estar sempre firme e confiante. E uma pergunta a respeito das pessoas que têm demência, o senhor é especialista nisso, se eles têm um agravante ainda maior ou é o mesmo grupo de risco dos idosos? Isso é importante, muito bem lembrado, porque assim, os pacientes que não têm demência, eles vão falar, estou com tosse, a família vai perceber, eles estão com coriza, eu estou com dor de cabeça, né, estou com falta de ar, né? E que é a dispneia, mas esses pacientes com demência, dependendo da fase moderada do Alzheimer ou de uma outra demência, ele pode não conseguir mencionar. Então é importante você ver a frequência respiratória, estar medindo a temperatura, se você vê alguma coriza do paciente. Muitos idosos podem ter infecções sem febre, por causa daquele sistema imunológico mais baixo que nós mencionamos anteriormente. E a outra coisa importante às vezes, pode começar o quadro de infeccioso por uma confusão mental. É um quadro que chama-se delírio na geriatria. O delírio é um estado confusional agudo, não é que ele já tinha, é mais rápido e geralmente ele pode ficar confuso. Então, observa-se, ele pode ser uma infecção de urina, pode também ser uma infecção gripal, uma virose. Então, a confusão mental é uma coisa que você deve ficar atento. E as outras regras, como a gente já mencionou, de cuidados com a pessoa na terceira idade mesmo. Então, eu espero que algumas dúvidas tenham sido esclarecidas para você que está em casa. E, mais uma vez, mantenham-se em casa e nada de abraço, nem beijinho e nem aperto de mão. Vamos todos contra o coronavírus.